Avante, HQueiros! Eu sou Fábio Nende e, pô, esse faroeste tá diferente, eu achei, viu? Não sei vocês, mas eu achei esse faroeste diferente, velho. E comigo aqui, Felipe Fares. Olá, pessoal. Pois é, né, meu? E o pior, né? Saber que tudo assim, óbvio que com uma dramatização, mas assim, tudo isso acontece, né? Aconteceu e acontece, né? Cara, triste, né? Triste também. Fernando Petrucci. E aí, gente, caras, como eu demorei tanto tempo pra ler isso aqui, viu? Eu comprei na época e só fui ler agora. Que pecado mortal. E com muita insistência, né, Fernando? Muita insistência, fiquei enrolando, comecei a ler outras coisas na frente que não fazia sentido, mas finalmente aí, tá pago. Ah, muito bom, muito bom. E hoje a gente, bom, quem viu, já se viram na thumb, né? A gente vai falar do xerife da Babilônia. Ah, que a tua edição é bonita, hein? Tem até um relevo aqui no casal. Aqui, e tal. Caramba, mas Da hora, hein? eu tenho as duas capinhas aqui, pô. Olha que coisa Olha, linda. eu respeito mais essa sua aí do que essa minha, cara. A minha é Na muito época, gourmetizada, cara. foi na Pois é. Comsibol na época, 2019, quando foi? 18, eu acho, né? Lançou, sei lá. Bacana, hein? Gibizaço. Na época que a Panini não tinha vergonha de lançar as coisas em papel cartão, né? Em capa Papel cartão. cartão. Aqui, ó, foi R$24,90 na época, hein? Olha isso, cara. Cara, eu 24,90. comprava as coisas com um sorriso no rosto na banca, cara. Pagava preço cheio, cara. Não ficava caçando desconto igual eu faço hoje. Ai, Cara, Fábio, e o curioso é que o número 2 saiu por R$23,90. É o mesmo tamanho, cara. Dá desconto, tiraram R$1 no 2. Ficaram com dó, né? Ficaram com Ah, dó. não, acho que um pouquinho menor, né? Pouca coisa menor. Pouca coisa menor. Mas aí, o que é esse xerife da Babilônia aí? O que é esse cara? Sabe que eu fiquei meio confuso? Sabe? Até quem é ele eu fiquei confuso, cara. Porque. Bom, já vamos. Antes de entrar na história, você que está aqui assistindo a gente, considere se tornar nosso apoiador no Catarse. Temos aí um programa de parcerias, onde com apenas R$5 você já participa dos nossos sorteios. Não tem essa de tipo, R$5 e você começa a só apoiar e pronto. Não, aqui é R$5 você participa do sorteio, que vai acontecer. A gente está devendo aí tem um tempinho, mas vai acontecer. E, bom, então é isso. Dê seu joinha também nesse. Se você não puder aí, não puder contribuir com o apadrinhamento, dê seu joinha nesse vídeo, ative o sininho. Coloca os comentários aí também, que a gente vai ler Coloca tudo nos aí comentários depois. para Trocar engajar. uma ideia sobre gibis aí. Isso aí. E também acesse aí o nosso grupo do WhatsApp, que está aberto para quem quiser entrar e bater um papo com a gente. O HQueiros é muito democrático, hein? R$5 para apoiar, grupo de WhatsApp pois aberto. gente. Que loucura! Pois é. É isso aí. incrível. Incrível. É isso aí. Bom, é isso. Mas sabe onde que não é tão democrático assim? Aqui, ó. Aqui as coisas são Nossa, cara. democráticas. Aí é complicado, hein? É complicado. Pois é. Então, bom, vamos lá. Agora sim, abrindo, a história tem 3 personagens principais, que são o Christopher, que é o americano que tá lá no Iraque, em Bagdá, treinando uma força policial que, sinceramente, eu não entendi muito bem o que faz ali, mas ele tá treinando uma força policial local. E aí Isso. a gente tem também a Safia, que eu esqueci o sobrenome dela, mas ela é uma iraquiana criada nos Estados Unidos e agora está de volta. Muitas vezes ela é chamada de Sofia, uma americanização do nome dela, mas o nome real dela é Safia. E também o Nasir, que eu também não vou lembrar o sobrenome dele agora. Gente, é difícil, né? É difícil. E esse sim é eu acho que esse sim, o Nasir, que é o real xerife da Babilônia ali, porque ele sim era um Braço policial. direito, né? Sim, um braço direito da força policial do próprio Saddam Hussein, digamos assim. E os 3 aí estão Os em. três, né? Os três Estão em. Bom, chegam a ter esse até papel de xerife. voltando, né? Voltando um pouco antes aí também. Bom, Tom King, né, gente? A gente já comentou dele aqui em outros programas, mas o Tom King escreve essa história, né? E, bom, Tom King foi um agente da CIA, né? Então, óbvio que muita novelização, óbvio que, tipo, ele não vai dar nome aos bois, porque
né? Se ele soltar alguma coisa, né, comprometa ele, obviamente não vão deixar fácil, né? Mas eu acho legal porque, assim, bom, eu só tinha lido outros materiais, né? O Visão, o, o Senhor Destino, que são materiais, cara, fantasia, né? Pura fantasia. E ele tem um argumento muito bacana nesses quadrinhos, né? Eu acho que ver um quadrinho assim realista, vamos dizer assim, foi bem diferente, né? E só lembrando que aqui o desenhista do Xerife da Babilônia é o mesmo que acompanha ele lá no Senhor Milagre, que é o Mitch Gerards. Isso. Cara, o cara manda muito bem mesmo. Nossa, cara, é uma luta, né, pra história, a arte Sim, dele. sim. Nossa, demais, cara. E você estava comentando os trabalhos dele, do Tom King. Eu também li dele, além desses aí, eu li o Estranhas Aventuras. Cara, E aí, é legal, cara? é muito bom. Cara, é sensacional. Assim, era o meu preferido dele até o meu Xerife da Babilônia. Caramba, Fábio. Bom saber, meu. Eu tô com ele aqui no. Eu tô aqui eu tô aqui no aplicativo da DC, mas eu ainda Muito bom. não li. E vocês não leram o Batman do Tom King, não? Não. Não, É não. bom. Tirando o começo. No começo é uma porcaria, né? Que é muito ruim mesmo. Depois ele vai engatilhando ali, fica legal. O casamento é meio questionável, mas, cara, é legal. O texto ele já tava desenvolvendo. Lembra muito. Você que já leu o Batman do Tom King, que você leu o Xerife da Babilônia, as coisas que ele escreve, você vê que funciona bem, né? O cara sabe escrever, né? O cara sabe. E fica legal no Batman, viu? Fica legal. Eu tenho o Batman dele aqui. Eu tenho um pedaço em uns encadernados e o resto nas mensais que eu peguei na época. Eu tava dando uma enrolada por causa das críticas, viu? Porque é meio, sei lá, a crítica não se decide se gosta ou se não gosta do Batman do Tom King, né? Mas eu vou dar uma. Tá na fila, na verdade. Assim que eu terminar as tranqueiras do Batman de metal, death metal, essas coisas aí, eu vou. Você tá fazendo um trabalho heróico aí, hein, cara. Mas é que o Fábio tá fazendo isso pra mexer como que chama? Pra se sentir como foi na época, né, Fábio? Você tá vendo essas trecheiras pra jogar o nível lá embaixo, pra não ter hype, aí beleza. Eu nem falei nada pra vocês ainda, não, mas death metal é ruim, hein? Não tenho dúvida. Death metal é ruim, cara. Puta, Death metal é a continuação do metal. É de se pensar por que eu leio quadrinhos, cara. É de se questionar, cara. É de pensar. E é de se questionar por que estamos falando disso no episódio do Xerife da Babilônia. Meu Pois Deus do céu, lado, cara. Desculpa, galera, aquela era um pouco. Mas, enfim, né? O Fábio comentou aí, né? A Safia, né? Ela é do regime anterior ao do Saddam, né? Ela era a família do governante anterior e ela foi, né? Ai, meu Deus, não é extraviada, gente. Exilada nos Estados Unidos, só que a família inteira dela foi executada, né? Pelo governo do Saddam, né? Que assim, gente, a gente sabe que é meio que o modus operandi desses governos, né? Um passa a régua no outro, né? E assim, o que eu entendi assim na história é que ela sobreviveu por sorte, né? Porque assim, a família inteira dela foi assassinada e ela estava estudando nos Estados Unidos na época e acabou ficando por lá. Sim. Assim. Não, ela até fala, eu vi minha família ser morta pela televisão. Nossa. Não, cara, isso. Eu acho que assim, né, Fábio, na medida de uma comparação, porque aqui, óbvio, a gente está muito mais ligado a um ponto, né, onde tipo a família realmente acabou, mas me lembrou muito até, né, Fábio, pelo cenário, até o Odisseia de Hakim. Que, cara, sim. Tipo, é muito complicado, né, cara? Tipo, a gente vai também ver o Nazir, né? Ele tem as duas filhas, ele tem as filhas mortas, né? 3, né? As 3 filhas. Cara, mano, nossa. São coisas que hoje, quando eu leio hoje como pai, é uma parada que me pega. Assim, diferente, né? Nossa, fogo, cara, fogo. Cara, e assim, não pode ser. Não é um spoiler, porque essa é a apresentação do personagem, né? Sim. O Nassir, ele é introduzido na história, ele tá com 3 soldados, né? Soldados americanos presos no porão da casa dele.
E aí ele assassina os 3, e cada hora que ele mata um, ele fala assim: a minha filha mais velha se chamava tal, e ela era não sei o quê. Pá, e a minha mais nova chamava tal, a minha do meio tinha não sei quantos anos e tal. E aí a última, assim, a minha mais nova, ela só tinha 3 anos, e não podia ser, não dá nem pra dizer que Sim. ela era velha. E aí ela matou o último, meu. Putz. Cara, E o começo desse gibi é um negócio impressionante, né? é Já brutal. começa com os 2 pés no peito aqui. Brutalzaça, velho. O que a gente estava falando, né, o que o Christopher estava fazendo lá, acho que imagino que ele estava reconstruindo, ali participando da reconstrução das forças de segurança do Iraque, né? Porque o país foi totalmente devastado pela guerra, né? Em 2003, aqui se passa alguns meses depois, já em 2004. E uma coisa curiosa aqui aí o Fábio não tem, só tem o capa dura ali, ó. Aqui o primeiro, ele está escrito aqui Bang Bang Bang. E é interessante isso, porque a apresentação dos 3 personagens principais tá envolvido no quadro preto de Bang Bang Bang, né? O primeiro, que é o Christopher, cara, entra uma menininha lá, né, uma novinha ali, fala que ela tá com bomba no corpo, vai explodir. Ele vai lá conversar com ela, mesmo assim os caras vão lá e dão um tiro na cabeça dela, mata a menina e tem um bang, bang, bang nas imagens, né? Chega na Sofia, né, na Sofia, mesma coisa, ela vai lá se vingar dos caras lá, ela dá cena sangue frio, né? Tanto é que é desaconselhável para menores de 18 anos essa obra aqui. Cara. Mata o cara lá, bang, 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 e o Nassir é isso que você falou, Fábio, que ele vai falar o nome das filhas e bang, bang, bang. Muito, muito impactante, né? Sim, sim. E assim, a gente tem essa apresentação e logo em seguida, ainda no primeiro arco, na primeira edição, né, no primeiro capítulo, a gente já tem aí o evento que meio que vai juntar esses 3, porque realmente o Christopher, eu acredito que ele não seja nem um militar. Eu acho que ele tá lá treinando uma força policial. E Ele aí é ex-policial, né? Exato, Fábio. Ele não é militar. Ele era ex-policial. Ele é um ex-policial, E aí ele recebe um chamado falando assim, ó, um dos caras que você tá treinando foi achado morto aqui na Zona Verde. E aí começa um jogo batata na mão do outro, né? Tipo, ó, eu não vou cuidar disso, né? Você que tem que cuidar. E aí ele vai lá e telefona pra Sofia, dá a entender que eles já se conheciam de outras ocasiões e tal. E aí pede um favor pra Sofia. E, assim, e a história inteira a gente vê que a Sofia é a mulher que resolve as coisas ali. Total, tipo, se precisa de alguma coisa, você pede pra Sofia. E aí a Sofia... E aí, tipo, não, tudo bem e tal, aqui a gente se ajuda, então, dá pra ver que ela é bem política. E aí ela fala assim, eu vou conseguir alguém aí pra te ajudar aí na investigação. E ela liga pro Nassir. E a princípio, o Nassir não quer ajudar. Ele fala assim, eu tô afastado agora, tal, eu já sou meio aposentado, não quero me envolver com isso. E aí a Sofia fala, mas você recebeu aqueles 3 pacotes que eu te mandei? Dando total a entender que os 3 pacotes que ela te mandou eram os 3 soldados, ou seja, a Sofia entregou os caras que o Nassir queria assassinar. E aí ele fala assim, sim, eu já cuidei deles. Ele fala, eu já cuidei deles, ou seja, você me deve um favor. A Sofia tá falando, você me deve um favor e agora eu tô cobrando. Exato, nossa. E aí o Nassir topa ajudar o Christopher na identificação de quem é o tal soldado morto. Soldado não, policial. O grande mistério, né? O fio condutor da história começa aí, né? Com esse soldado ali assassinado, ele querendo investigar. Tem toda uma questão burocrática envolvida também, que o Tom King demonstra bastante isso ao longo da história toda, né? Tanto de burocracia, como vai fazer retirar o corpo de lá, tem uns detalhezinhos que não são muito comuns a gente ver em gibi. E também toda a questão política, né? Por trás, né? As influências políticas ali, o papel da Sofia ali como uma pessoa ligada ao governo que está sendo instalado lá, né? Cara, é bem legal, né? Bem, bem legal. Acho que a ideia não é, nesse papo aqui, a gente entrar em detalhes e jogar um monte de spoiler, porque é uma obra bastante densa que vale a pena todo mundo ler aqui e se encantar com o que vai acontecer. Mas algumas partes a gente precisa falar, né?
Cara, sinceramente eu tenho dificuldade de saber de escolher quais partes a gente vai falar. Cara, sabe uma parte? Cara. Uma parte. É porque assim, né? Tem essa situação toda deles investigarem o que aconteceu. A Sofia ser também perseguida ali por um terrorista, que ela não quer estar colaborando com os americanos, né? Então vai criando ali uma rede de intrigas muito fortes. Uma parte que eu gosto bastante, que é quando o Nassir ele é convocado ali por uns caras esquisitos ali, aparentemente ligado com o grupo terrorista, né? Aí ele, É o Abu, né? Acho que é Abu, né? Abu Rahim, né? Coisa assim. Uhum. Ele é convocado ali e tal para prestar um esclarecimento, porque ele não quer também estar colaborando com os americanos, né? Aí ele vai se despedir da mulher dele, né? Ele fala assim para ela, ó, eu tô indo lá na igreja, tal, na mesquita, né? Ele fala isso, né? E você pensa, pô, coisa. Acho que ele fala alguma coisa que ele vai rezar, vão levar ele para rezar, eles vão passar na mesquita depois das 4 horas, sei lá o quê. E você fala, nossa, um comentário qualquer, mas faz todo sentido depois o que acontece quando ele sai da mesquita, né? A mulher dele é muito casca-grossa, cara. É Nossa, muito, demais, cara, é todo mundo casca-grossa, velho. E como esse comentário se encaixa com o desfecho dele sendo da mesquita depois, né? Cara, é maravilhoso, velho, é maravilhoso. Não, cara, o argumento, assim, não, velho, real. Você, é o que meio que o Fernando falou. Eu acho que também é um HQ que, mano, eu não tinha ido atrás, né? Aí até conversando com um colega, ele falou, cara, não, do Tom King você tem que ver. Eu falei, beleza, vou. Né? E, cara, quando você começa a ler, você não consegue parar. A real é essa, tipo, é muita intriga, é muito subplot, não tem muito, tipo, o que acontece, assim, cara, são coisas chocantes não só pelo, não, é gore, é tripa, não, é que, tipo, são coisas chocantes, tipo, coisas que você sabe que acontece, né, tipo, eu acho que o pior desse quadrinho, né, eu acho que eu, sinceramente, é o que eu falo muito de terror, né? Cara, terror me bota 50 filmes de maldição, de demônio, que eu tô de boa. Mas, cara, quando você bota serial killer, já fico meio assim, porque você fala, acontece, né? Então, isso aí tem, né? E eu acho que é o sentimento desse HQ, né? Porque, beleza, você pode ver o maior de terror absurdo, com maldições e tal, tipo, Kevin Shinjuito da vida. Sei, cara, quando você vê uma parada dessa que, tipo, é verdade, né, cara? Como que chama? É a natureza humana, né? Aí cara, é pesado. Cara, e o Tom King, como ele já tinha conhecimento, né, de operações militares, essas coisas aí, ele no gibi tem muita coisa retratada do Iraque que é real, né? Que as paisagens ali, os monumentos, né? Tanto que aquele primeiro cara que é assassinado tem aquele monumento com aquelas espadas cruzando, né? É meio relativamente famoso, isso tem de verdade, vários detalhezinhos ele literalmente parece uma fotografia, sabe? Ele vai, copia e coloca. Caras, um ponto legal aqui que eu tava até lendo, porque depois que você leu o Xerife, você quer ler mais a respeito dele. Eu tava vendo e me deparei num blog que eu não conhecia, um site chama Sol Quadrinhos, se eu não me engano, não sei se vocês conhecem. E aí, o cara tava comparando a edição americana e tem um erro de tradução importante num diálogo, cara. Esse diálogo aqui, ó. Tá a Sofia junto com o Christopher, aqui. Esse quadrinho aqui, que ela fala assim, todos os americanos são cowboys. Se não fossem, por que estariam aqui? E no original, não é se não fossem, por que estariam aqui. No original é, se não fôssemos, por que estaríamos aqui? Ela já se coloca como americana também. Olha só. Ela já tem, porque ela foi criada lá e tal. Então isso aqui acabou passando batido. O cara lá no site, ele deixou isso, ficou registro. É engraçado, né, velho? É interessante porque muda bastante o conceito aqui, né? Dá uma aprofundada aqui, né? E ela tá com ele nesse momento também, sei lá. Mas eu acho que, sabe, essa é uma frase que acho que cabe muito no fato da Sofia ser uma pessoa muito política. Porque Sim, na apresentação dela, assim, o que eu falei, ela estava sendo convocada para resolver um caso de uma greve por conta de um caminhão que tinha sido roubado, etc. E quando ela tá lá de frente pro cara que roubou o caminhão, que ela vai matar, o cara chama ela assim, não é? E o cara fala assim, nenhuma prostituta americana vai me convencer do contrário aqui, de que eu tô certo e tal. E aí, se referindo a ela, né? E aí ela responde, olha, prostituta tudo bem,
mas americana não. Não nessas palavras, mas foi isso que ela quis dizer. Então tipo assim, eu acho que as palavras dela são muito bem calculadas. Então, para o Christopher, ela pode se vender como uma americana, mas para o povo dela, tipo, não, aqui é família, nós somos tudo iraquiano e tal. E esses recursos dela são decisivos ali depois pro desfecho da história, né? Cara, eu acho que ela é a personagem mais marcante aqui do gibi, sei lá. Ela é, cara. Muito poderosa. Eu também adorei, cara. Muito poderosa. Não, eu acho que sobre isso é muito interessante, né? Porque eu acho que, assim, o Chris, ele é meio que a gente, ele é o espectador. Isso, tipo, não é o principal, cara, ele não é, assim, ele pode ser o cara que está lá em todas as ações, né? Em todos os crimes que seja, mas ele é o espectador, cara. Ele é igual a gente, assim, ele tá vendo o que tá acontecendo e ele não tem controle, cara. Não ele tem não controle, tem controle da situação. Sim. Não, ele é até meio ingênuo, né? Sim. Ele é ingênuo. Ele é meio ingênuo. Ingênuo do tipo, poxa, ele e o Nassir encontram lá a família acho que acredito que seja a família do soldado que já tinha sido morto. Eles vão até o apartamento dele e encontram a família inteira morta. E aí ele começa a falar assim, mas alguém tem que ter ouvido isso aqui e tal. E aí o Nassir fala, mano, todo mundo ouviu, era pra eles ouvirem mesmo. Tipo, cara. E o Nassir ali tentando matar o gato, né? Dando tiro no gato lá, falou, o gato tava comendo ali os restos dos caras que morreram ali. Falou, não, o gato tava comendo, tem que matar o gato. Tentando matar o gato ali naquela cena também. O Nassir também é brincadeira, cara. Outra cena. E a cena que ele é pego lá e torturado para entregar algumas informações, o que o cara não faz, meu. Vocês lembram dessa cena aí? Torturado pelos americanos, né? Pelo americano. Exatamente. Pegam ele ali, né? Sim. Viu? Ele até se caga inteiro, velho. Mas de propósito, só pra fuder os caras, né? Cara, ali ele já não tinha nada a perder, meu. Nada. Ele já não tinha ele nada. Ele não tem nada a perder. Depois que ele já perdeu as filhas, ele já não tinha praticamente nada, né? Tinha uma coisa assim que ele perde no meio da história e sim. Ele passa aí zerou. Aí zerou. Aí zerou. Cara, outra passagem pesada, velho. Pesada, né? Cara, quando eu li isso aí umas 2 vezes, eu voltei, não, peraí, é isso que tá acontecendo? Eu voltei pra ler, porque eu achei que era no sentido figurado, o cara tava falando, de repente falou, não, era real mesmo, o cara tava... Impressionante. É muito bom, gente. Sim. Assim, é cheio de cenas memoráveis isso aqui. Em certo momento a Sofia sofre um atentado e aí meio que colocam eles na cola do mesmo cara que era considerado um terrorista, que tinha sequestrado Nassir e tinha tentado atrair ele para o lado dele. E aí só que em certo ponto a HQ vai dando o norte de que, tipo, tem alguém para eles pegarem que vai desvendar tudo, que vai resolver o mistério, que vai acontecer alguma coisa. Só que no fim, essa pessoa até é pega, só que não resolve nada. Não resolve nada. Só continua tudo na merda, porque assim, eles estão numa situação crítica. O cenário em que eles estão é todo complexo demais e não é pegar um cara que vai resolver tudo isso. Então, assim, é uma história, sei lá, nihilista. Uma história nihilista. Não é tipo, você vai pegar o bandido e vai dar um tiro na cara dele e vai se resolver. Cara, não vai. Não vai. Acho que é o clássico, assim, né, que eu acho que até uma puta de uma crítica, né? Não tem como falar, né? Que, tipo, é aquele negócio, né? Não, então o mal do Oriente Médio é o Saddam. Beleza, a gente vai tirar ele, já era, tipo... né? Ou, enfim, quantas vezes que a gente não vê, né? O mal é um presidente e tal. Cara, não. Tipo, o cara tá lá, mas tira um, aparece outros 10 iguais.
É um conjunto de fatores, né? Beleza, o mal é o Saddam, ok, pode até, é uma parte, mas que, que não é o Saddam senão o resultado da influência dos Estados Unidos sobre aquela região? Então, Sim, não tem uma saída fácil para isso, né? E o Gibi mostra, né? Não tem um herói aqui, um salvador que Não. resolve. E tem algumas críticas, claro, dentro das limitações possíveis do Gibi dos Estados Unidos, mas ele tem algumas cutucadas aqui, algumas feridas, né? E mostra todo um caos completo que foi a chegada dos americanos no Iraque, né? Porque Nossa, estava sim. ruim com o Saddam, mas ficou pior depois sem ele, né? Porque o que aconteceu Uhum. depois da queda do Saddam Hussein no Iraque, né? Você tem até o surgimento do Estado Islâmico, né? Que se estabelece também ali. Isso é tudo do controle, né? É uma loucura. Cara, eu estava revendo aqui a arte, né? E como ele faz bem esse uso aqui, né? Dos 9 quadros aqui por página, né? Ah, cara, é o 9 quadros Tom King, né? Bonitão. Você pensa que funciona Mitch só com Gerards, né? Isso, Não funciona só com o Batman, não, e o Homem-Pipa, cara. Funciona bem aqui, cara. Olha. Ô, Nascer é um figuraça, hein, meu? Caraca, olha isso. Que bizarro. Tava mostrando aqui, ó. Opa, driblei você. Ó, tá aqui, ó. Olha só. Você é louco, cara. E esse aqui é o terrorista, hein? Olha ele aqui, hein? Terrorista Abu clássico. Haim. Abu Haim. Ô, Chega meu. uma parte. A gente tá falando de como a Sofia é articulada, tal, e o Nassir é casca grossa. Chega uma parte que aparece um cara da CIA, que assim, ele começa a falar com a Sofia e ele dá o nome de Franklin. E o cara é todo. O cara é todo. Também é todo amigão, falando assim, não, que nós vamos resolver e vai ser legal, e vai ser não sei o que, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí depois quando eles pegam lá o Abu Haim e meio que dá a entender que resolveu, aí, meu, dá uma controvérsia, dá um plot twist, uma reviravolta. E aí a gente vê que esse cara some e aí se descobre que o cara era um enganador. E nem o nome certo ele deu também. Era outro nome. E aí o cara some e deixa uns outros caras ali que também estavam só se fazendo, se passando de fachada. Cara, sensacional. É difícil falar dessa obra tentando não dar spoilers. É difícil, cara. É difícil, mas acho que o esforço vale a pena, porque, putz, cara, é um negócio muito bom pra ser lido assim, As cegas, né? Vamos dizer, as é, cegas. Sim. pra gente entregar assim, sem a pessoa ter a oportunidade de ler, cara. É muito bom. É uma trama inicialmente de uma investigação policial dentro do possível, né? E muitas camadas aqui de desgraça acontecendo o tempo inteiro, né? Total. Todos os personagens aqui marcados por grandes traumas, né? E o Christopher vai sendo jogado nisso de modo, né, até que ele nem queria, mas de repente não tem mais o que fazer. E qual que é o momento especial para vocês aí desse gibi? O que vocês mais gostaram dele? Uma cena aí, vai. É difícil, viu? Sem dar spoiler? Sem dar spoiler? Seja criativo. Ou você dá um breve spoiler. Tira as crianças da sala. Ó, a cena que levou o Nassir a ser preso pelos americanos e torturado, vai. Caraca. Certo. Boa. Uma boa cena, hein? Essa é. Tem muitas, tá? Tem muitas que chegam, inclusive, perto dessa, mas, pô, essa é ferrada demais, cara. É tipo, é um negócio que assim, eu li e eu pensei, caraca, mano, aconteceu isso mesmo, mano. É tipo. Fácil assim? Que é uma personagem que vai. Até aquele momento estava tendo um grande protagonismo na história, né? Um grande destaque, vai, digamos assim. E de fato é um momento impactante. Eu ainda acho que a reação dele depois desse evento, né?
quando ele é torturado ali, inquirido pelas forças dos Estados Unidos, também achei que é uma baita cena, assim como a cena mais próximo do fim ali do embate da Sofia com o terrorista ali, aqueles diálogos são bem, bem interessantes. Mas, cara, a cena do cara cagando ali para enfrentar a tortura foi foda. Aquela para mim, acho que ganha. Nossa, cara, difícil, viu? Não, nossa, a cena que tá os dois confrontando o terrorista e o Chris e o tal cara da CIA tá meio de butuca, né? Sim. E você, Felipe, qual que é a cena que te veio? Ai, cara. Eu acho que o da esposa do Nazir, viu? Nossa, aquela cena foi, cara, muito impactante, velho. Isso é pesado, né? Essas questões aqui que envolvem o Oriente Médio, né, muitas vezes a gente tem uma visão muito limitada do que acontece, né? Eu tava folheando aqui, outro que também, cara, pesado, que é foda, é dela conversando com o Chris na mansão abandonada. A esposa do Nasir, né? Isso. Nossa, cara. sim. Cara, é por isso, assim, tipo, ela dando um choque de realidade nele, né? Porque, sim. Cara, ele tava lá, meu, pra ele é um outro mundo, né? Exato. Você tem um pouquinho da visão deles lá, né? Dos locais ali, dos iraquianos sendo retratado. E assim, com uma conversa espontânea ali, natural entre os personagens, né? Sem nada muito grandioso acontecendo. Isso que é bacana, né? Isso que é bacana. Mas é pesado, né? À toa que é uma obra para maiores de 18 anos. Tem as cenas fortes? Tem. Aparece aqui tecidos e órgãos humanos aqui, restos assim explodindo, tá? Mas não, isso é só um detalhe. Cérebros para fora, tem gore nesse negócio, bastante. Não, tem bastante. Mas você tem, mas estamos falando de uma situação aqui extrema, né? Tem que ter. Muito extremo. Tem que ter. Você tava falando, Fernando, da ineficiência da situação, né? Da atuação dos Estados Unidos no Iraque, como catastrófico. Tem uma cena aqui onde um dos agentes está conversando com o Chris e ele começa a relatar. Assim, a merda que os caras faziam mesmo, e assim, e não há dúvidas de que tem isso mesmo. Os caras foram. Os caras estavam lá na tal Zona Verde, né? Achando que ia entrar num antro de terroristas. Invadiram uma casa com a família, tinha crianças lá, estavam, sei lá, talvez comemorando alguma coisa, algum feriado lá. Os caras mataram todo mundo, mano. Mataram todo mundo. Cara, é o que acontece hoje, né, na faixa de Gaza, né? Que Israel faz lá Mas terrorismo de Estado, é uma coisa assim, pior ainda do que o Saddam poderia fazer com os curdos lá no Iraque, sabe? Um negócio assim bizarro, né? E assim, quando que a gente vai chegar o gibizinho falando do que aconteceu em Gaza, né? Até tem algumas coisas, né? Tem bastante coisa do Joe Sacco que são até considerados documentários em quadrinhos, né? Isso. Assim, tem Mas está acontecendo hoje, né? Que é ainda mais grave, né? Então, isso aqui dá um alerta aqui de como é que foi. Não adianta chegar lá, destronar o chefe, o ditador, o líder local e achar que vai resolver tudo, porque não resolve tudo, não, cara. Não resolve nada. E aqui é o Christopher, como o americano médio aqui, se deparando na realidade crua e nua, de como não resolve. Uma coisa muito mais complexa. Exato. Você levantou outro ponto importante também, né? Eu acho que esse tipo de situação aí que a gente está descrevendo é o que acontece quando a gente coloca aí uma tropa militarizada para lidar com civis. Sim. Assim, isso aconteceu no Iraque, tá acontecendo em Gaza, acontece no Brasil. Sempre que alguém manda a polícia militar para entrar numa favela, para subir o morro, é o que acontece, é um massacre, porque, um exército tá preparado para lutar uma guerra, não tá preparado para lidar com civis. É uma lógica de inimigo, né? De guerra. É uma lógica de inimigo. Exato.
Não é de pacificação social, ou Não, de nada disso. politicamento, ou de, sabe, nada disso, né? É outra Nada pegada, né? Sim. É, exatamente. E isso aqui é um reflexo, né, a nível internacional. Inclusive, o que aconteceu no Afeganistão, poderia ter um xerife de Cabu, né? Porque é algo parecido, né? Sendo que lá eles saíram correndo do Afeganistão e deixaram um caos também, que depois culminou com a retomada dos talibãs ao poder lá no Afeganistão, porque como não resolve. Cara, mas é isso, né? Uma bela obra mesmo, Tom King. Eu gosto muito do Tom King, sou suspeito. Eu gosto até do Batman do Tom King, então tá aí. Por que eu não gostaria do xerife da Babilônia aqui, ó? Eu tenho outro gibizinho do Tom King. Acho que é do Tom King. Não, é dele, sim. Esse ainda não li, tá na pila Qual? faz um tempo já. É Omega Man. É da DC também. Ah, o Omega Man eu deixei passar, hein, cara. Sim. Omega Man. Oh, ele Uma tá escrevendo. equipezinha lá do B aí da DC, meio Não, mas vira e desconhecida. mexe tem coisa dele, né? Pela DC que tá saindo. Inclusive agora. Qual que ele tá lançando? Eles Era lançaram um negócio. Gotham ano 1. da Supergirl? Não fez também coisa dela agora? Supergirl, pode crer. Eu É, não li, né? Não li, mas é verdade. também não Supergirl. li. Ele tá fazendo a Ele Mulher tava... Maravilha, né? A Mulher minissérie da Mulher Maravilha, Maravilha é dele. exato. Muito bom, hein? Muito bom. Eu li os 4 primeiros números, muito bom mesmo. Eu ouvi dizer que depois piora, mas a premissa estava bem interessante. Mensais talvez não sejam forte dele. Uhum. O problema de mensal que a gente acompanha até na nossa saga Clone, por favor, pessoal, quem queira assistir, é o problema de você não tem tanta voz autoral assim, né? Ele sofre um pouquinho com o Batman no início, porque tem uns crossover com a revista da Detective Comics e tal, coisa bizarra, e tentam criar um personagem, não sei se vocês viram esse personagem, chama Gotham, o personagem chama Gotham, cara, e Gotham Girl, cara, é um super-homem, a grosso modo é isso. Caraca, velho. Totalmente aleatório. Mas ele não sei quem criou, não é possível que o Tom King tenha tido essa ideia de criar o Gotham, mas, enfim, tava lá. E depois Às vezes é ideia de editor, né? sabe, não era orgânico ali com o que ele estava trabalhando. Por isso que o comecinho estava bem zoado. Mas uma obra dessa não acontece isso, pô. Aqui tá pensado, tá redondinho, pensadinho, e com essa arte tudo sob controle, né? Tá sob controle, cara. Olha, o gibizinho aguenta bem, hein? Comprei isso aqui, acho que foi em 2018. Tá inteiro, cara. Não tá amarelado, não tá em saquinho plástico, tá jogado aqui no bonitinho, preservado. Tá inteiro, cara. Bacana. Pô, vocês invocaram a saga do Clone, então eu vou falar. Já li a próxima etapa aí e o nível subiu, hein? Opa, sério? Subiu. Bacana, meu. Subiu. Acho que talvez entramos nos trinos de novo. Eu andava meio desanimado, hein? Tô ansioso para ver, então. Tô ansioso para ver. Isso falta eu desanimado. ler, então, né? Tem uma galera que tá acompanhando aí, não perde um episódio da saga do Clone. Vou te falar que eu andava com vontade de perder alguns episódios aí. Bom, então... Isso acabou. É isso. Concluímos o xerife, então? Concluímos o xerife sem grandes spoilers. Isso é importante. Vale dar destacar depois na capinha do vídeo, Felipe, que isso é spoiler, cara. O pessoal tá acostumado que a gente manda muito spoiler. Dessa vez sem spoiler. A gente faz alerta de não spoiler. Olha que beleza. É verdade. Não, porque o pessoal tá acostumado que a gente chega e fala tudo, né? Então, talvez não. Pra quebrar a expectativa. Fica a recomendação. Corram atrás aí do Xerife da Babilônia. As 2 edições acho que estão esgotadas aí na Panini, na Amazon. Os caras são brincalhões. Os caras são brincalhões. A gente vai falar de coisa esgotada e corro atrás. Não, mas eu dei uma olhada rapidinho no Mercado Livre e tem algumas coisas lá, então não tá difícil, não. Mas do capa dura mesmo ou das edições aqui, o volume 2? O que você achou mais aí dentro? Bom, a minha edição é a capa dura, mas eu sou um ferrenho defensor das capas cartão, então... Não, sei, mas o que você achou, que você encontrou à venda era a capa dura mesmo? Quando eu comprei, sim. Não, tinha dos dois. Tá. Tinha dos dois, sim. Mas logo volta, cara. Isso aqui logo volta. Isso aqui é assinem o DC Unlimited. Olha, a gente tem tudo lá. Show. Tá quanto DC Unlimited mesmo, Felipe? Cara, tá
190 ano? Acho que é isso. Pô, Eles, bom preço, cara, hein? eles precificaram um nacional que vale a pena, velho. É o problema de precificação, né? Tipo, você pode assinar o Marvel? Você pode. Só que o Marvel tá em dólar, sai R$ 500 por ano. Nossa, Aí é sim, complicado, né, velho? 500 sim. conto dói, né? Aham. Se tiver muita sintonia com o idioma inglês, é um prato cheio mesmo. E Sim. pode praticar, pô. E Aqui, pode ó. praticar, né? Pode praticar. Tá aqui. Tá Verdade. aqui, xerife da Babilônia. Tá aí, Eu né? li por aí. Eu li por aí, inclusive, Ah, que Fábio. legal. Aí, ó. Uhum. Bom. Não, assim, o DC Unlimited, gente, ele é todo o material DC que tem, cara. Caramba, então Ó, cada um de nós leu num material No diferente, formato. num Uhum. formato é isso diferente. aí. Tá tudo aqui. Tem os encadernados, tem o capa dura, tem os capa cartão e tem até as single issues aqui. Eu não sei, sinceramente, eu fico pensando tecnicamente por que eles fazem todas essas subidas, né? Desnecessário, mas Gastando, né? gastando espaço à toa. Gastando espaço à toa no servidor. Pois é. Mas enfim, quem sou eu perto da Warner, né? Eles devem saber o que eles estão fazendo. Sim, a gente que não sabe. Pô, acho que na sua edição não tem, na sua, claro que não tem, Felipe. Mas aqui no final do primeiro volume, tem propaganda do que ia ser lançado ainda aqui, ó. Que Olha legal. que legal. Esse Na Corpus, minha não tem. inclusive, eu tô É. pra ler, porque esse Corpus Ah, é? virou uma série do Netflix. Não sabia não, cara. Ó, tem Eu esse não aqui, assisti, Suicidas mas. também aqui. Ah, da hora, meu. Bacaninha, né? O volume 2 não tem isso. É isso, gente. Acho que isso. Ó, aproveitando que a gente tá falando de DC Unlimited, deixa eu mostrar uma coisa que eu ando lendo que tá me deixando feliz pra caramba. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Vamos ver, Fábio. Opa, dando reflexo e vira pro. Aí, agora tá melhor. Opa! Ah, da hora, Legião de Fábio. Super-Heróis. Cara, isso é bom demais. É bom demais. Bom Muito saber, Fábio. legal, muito legal. Olha, tá vendo? Já li, acho que tudo que tem dos anos 60 da Legião, já li, já tô nos anos 70. Você tá na edição Já tô 55, é lançando. isso mesmo? Não, isso aí. é outra. Isso aqui é uma reedição, porque essa era uma edição especial. Tá. O certo acho que é 232 ou 233. Essa é a. 232. Muito bom, muito bom. Ó, quem gosta aí de histórias cósmicas, nível Jim Starlin, putz, isso é um prato cheio, hein? Que da hora, hein, Fábio? Muito legal, muito legal. Cara, acho que eu tô virando decenalta, cara. Olha, Boa. Não, mas, cara, é bacana, Olha é bacana, é só. bacana. Quem diria, hein? Deixa a Marvel fazer Se a mesmo Marvel aí com a lançar um DC. desse aí acabou. Aí o Fábio vira a casaca de novo. Já era. Eu li muito Marvel na minha vida, cara. Entendi. Muito, Então tem muito mais lacunas aí de DC para você ler. Tenho mais lacuna de DC pra ler. Tem. Se você foi A dali gente vai dos desanotar. anos 30, 40 e 50, então. Não sou tão radical, não. Dos 60 pra frente tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, Justo. não posso ser tão radical assim. Perfeito, isso. senhores. É isso. Fechamos por aqui. Obrigado Fechamos. aí, pessoal, e conto com vocês pra próxima. Com certeza. É isso aí. Valeu. Falou.